O João Sebastião Bar era um lugar que passou a apresentar a música brasileira com o Chico Buarque, com o Vandré, com a Claudete Soares, Walter Vanderlei, a Laíde Costa e a Ana Lúcia também. Isso foi criando um ambiente musical na cidade de São Paulo. Outras pessoas passaram a fazer shows, o Walter Silva levou o show para um teatro, para o Paramount, para fazer um espetáculo já com com um pouco mais ambicioso, né? E a gente percebeu que existia clima na cidade de São Paulo para fazer coisas com música, não só o que a gente chamou de bossa paulista, mas com música brasileira. Então eu imaginei que talvez tivesse na hora de fazer um evento um pouco mais ambicioso, um pouco maior, e fazer um festival de música popular brasileira. O que acontecia é que o Festival de Sanremo era totalmente conduzido por gravadoras e editoras. Eu imaginei que se eu fizesse dentro da mesma filosofia, nós íamos ficar tocando aquela coisa que exatamente eu estava tentando antepor com o novo elenco, que já vinha com grande competência e com sucesso até, e trazendo uma nova proposta dentro do que era a música brasileira, né? Então eu fiz um festival cujo regulamento foi baseado no Festival de Sanremo, menos nesse item. Era um festival aberto, entrava quem queria, não existia nenhum compromisso com editor ou gravadora, e as músicas iam ser submetidas a um júri, e a partir daí tirávamos as 36, eram 3 eliminatórias de 12, em cada eliminatória saíam 4 músicas para uma final. Tinha tanta gente, que o engenheiro proibiu que entrasse mais qualquer pessoa. Então eu não podia entrar, o mais não podia entrar, os músicos, os jurados e os cantores. Então ele falou, não, porque se entrar mais alguém aí, o prédio vai desabar. Eu sentei na frente do prédio lá do cassino, tinha o Clube da Orla, né? Eu e o Bentinho, que era meu assistente, e fiquei esperando desabar o prédio, porque ele foi tão enfático que eu achei que aquilo era verdade. Aí começamos a tentar entrar, e aí alguém veio correndo e falou, olha, os músicos estão conseguindo entrar por uma janela lá de trás do festival. Então foi um horror juntar aquele programa, né, que tinha horário, é ao vivo, né, é branco e preto, mas ao vivo, né? E de repente, quando conseguimos, estava na hora de entrar o programa no ar e ele transcorreu sem dramas. Então a Record começou a aparecer e o Paulinho então mandou me perguntar se eu faria um festival na TV Record. O que existia é que antigamente, quando uma pessoa era contratada de uma emissora, a outra emissora não poderia procurá-la. Mas como eu tinha saído da Excelsior, ele se sentiu liberado para me convidar para trabalhar lá. E foi então que eu fiz o segundo festival, chamou o Segundo Festival da Música Popular Brasileira, porque eu tinha feito o primeiro na Excelsior, né? Aliás, primeiro Festival Nacional da Música Popular Brasileira, que os jornalistas resolveram abreviar e transformar aquilo na MPB. Primeiro Festival da Música Popular Brasileira era uma coisa muito comprida, então, Festival da MPB. O termo MPB aparece nesse momento, né? Então eu fiz o segundo festival, porque a Record anos antes tinha feito também um primeiro festival. Então não havia incoerência, era o meu segundo e o segundo da Record passou a ser o segundo Festival da Música Popular Brasileira, que foi um espetáculo onde os compositores preferiram dar suas melhores músicas para mim, em detrimento do Festival da Excelsior. E aí aconteceu aquela outra memorável noite que foi banda versus disparada, né? A cidade de São Paulo ficou dividida, o país ficou dividido, o auditório da TV Record ficou dividido, o júri ficou dividido, então empatou, que era a mais lógica solução. A importância do Arrastão foi a revelação de um novo compositor, uma nova parceria, que era o Edu e Vinícius, e fundamentalmente a revelação da Elis Regina, né? O Arrastão foi o primeiro grande passo para que a Elis se transformasse na maior estrela
da música brasileira. E qual foi o impacto causado pela apresentação dela? Era muito interessante, o pessoal ficava até um pouco chocado com o gestual da Elis, né? Ela veio soltando os braços mesmo, né? Tanto é que o Marcos Lázaro, na final do festival, falou: vai lá e nada de braçada. E ela cumpriu à risca a determinação e soltou os braços, e aquilo ajudou, porque ela cantando já era uma pessoa altamente competente, né? E com muito talento. Ela ganhou algum apelido na época? Hélice Regina, né? Por causa do seu gestual com os braços, muita gente começou a chamar ele de Hélice Regina. Eu queria entender, Solano, um pouco como você compunha o júri. Quais eram teus procedimentos básicos para escolher um ou outro jurado? Músicos, maestros, arranjadores, escritores, críticos, né? E eu fazia um júri que eu procurava misturar as mais variadas tendências para ter um denominador, né? Eu tinha jurados que eram tradicionalistas, eu tinha jurados que eram vanguardistas, eu tinha jurados que eram intelectuais, eu tinha jurados que eram músicos, né, e arranjadores, né? Um deles no primeiro festival foi Elmir Deodato até, né, que era um ferrenho defensor da Bossa Nova e do Simonal e do Livre Rangan e do patrocinador, mas no final prevaleceu o bom senso dessa mistura de opiniões, né? Eu queria entender um pouco como que era o processo da seleção das músicas, como vocês se reuniam, como vocês tocavam a música, qual era esse clima aí de seleção? No primeiro momento o festival era feito com leitura de partituras, no primeiro festival. No segundo festival a gente abriu um pouco para fitas, já. No terceiro a gente abriu para fitas e cassete. E com isso a gente possibilitou o aumento de inscrições e possibilitou o aumento também de gente que não estava nem capacitada para se inscrever no festival, mas ia para casa, pegava o violãozinho, gravava e a gente era obrigado a aceitar e era obrigado a ouvir aquilo. Mas não necessariamente aquilo tinha qualidade. Então, nos reuníamos, todo o corpo de jurados, às vezes era dividido, porque o excesso de trabalho era tão grande que não seria possível reunir todos o tempo todo. Então a gente dividia em grupos para ir selecionando, para ir fazendo a primeira triagem, né? Quando era para decidir as músicas que ficavam, mesmo quando a gente fechava um número de músicas que a gente já considerava que tinha o suficiente para fazer uma triagem um pouco melhor, juntava-se todos, né? E a partir daí se aprovava aquelas e o resto jogava fora e prosseguia no trabalho, né? Era um trabalho de ouvir. E ao longo dos festivais, nenhuma música escrita deixou de ser ouvida. É claro que com o tempo, os jurados e todo mundo vai adquirindo um senso crítico e existe uma regra fundamental. A música que começa ruim e começa mal, ela não conserta ao longo do caminho. Então, era muito fácil você detectar o que prestava e o que não prestava no primeiro acorde. Tocava um pouquinho e já um abraço. Para poder relaxar um pouco o clima de tensão, que era todo mundo ficar atento, e é uma coisa, às vezes, exaustiva e massacrante. Aí um dia o César Mariano apareceu com um bonequinho de borracha que apitava, fi, fi, fi. Aí todo mundo perguntou: o que é isso? Esse é o Sdrufs, né? O que é o Sdrufs? Sdruf, né? O Sdruf, quando vier uma música que eu não gosto, eu aperto ali. Quer dizer, eles transportaram para o júri do festival a filosofia a buzina do Chacrinha, só que em outras dimensões. Na sessão seguinte, apareceu um com pandeiro, com sino, com reco-reco. Cada vez que aparecia uma música que era unanimemente rejeitada, era um carnaval daquela sala de júri. Se alguém passasse na rua e perguntasse: o que está acontecendo aí? É o júri do festival. O cara ia falar: são todos loucos esses caras aí. Isso não é jeito de julgar uma música para um festival importante, né? Mas era uma forma de relaxar, mas isso era muito divertido.
Ao mesmo tempo, quando uma música emocionava, a gente percebia que as pessoas iam ficando ligadas naquela música e ao final a gente praticamente aplaudia quando vinha um trabalho e aliviadas, porque às vezes eram dias e dias e dias e dias onde não aparecia nada que prestava. Nada. Quando aparecia uma música, você respirava falando, meu Deus. Várias vezes eu cheguei a achar que não ia ter festival naquele ano. Eu falei, não vai dar, nós não vamos ter música suficiente para apresentar. Tal o rigor na aprovação das músicas. Os jurados morriam de medo, porque eles ficavam no posto da orquestra com a plateia em cima. Então, claro que alguém ia lá e xingava isso, aquilo. Mas era um júri de tal nível, inclusive é uma das coisas pelas quais eu fazia questão de me proteger com o currículo de cada um dos jurados. Se alguém viesse falar para mim, marmelada, festival, eu falei, tá bom, vai conversar com o Júlio Medalha e vai dizer para ele que é marmelada, você vai ver onde você vai parar. Né? Então, a força dos nomes que eu colocava no júri me dava a garantia de poder dizer que aquele era um espetáculo que estava na mão da decisão daquelas pessoas com aquela competência, com aquele caráter e com aquela autoridade. E é fato mesmo que o país se dividiu, assim, existe essa história de que o país ficou dividido entre a banda e os disparados. Ficou dividido entre os bandidos e os disparatados. Né? Era uma coisa, mas depois acho que toda essa divisão serviu para se formar uma plateia unânime com o resultado. E qual foi a importância dessa disputa, dessas duas músicas para o que veio depois, para a história dos festivais? A importância das duas músicas foi que, de repente, o festival virou um grande acontecimento. O festival, já nesta edição, foi primeira página dos jornais, foi uma cobertura extraordinária. Né? A cidade ficava deserta. A noite da final, a gente tinha uma cidade fantasma, porque estava todo mundo na frente da televisão para torcer por música. Né? Aquilo virou uma paixão nacional, né? De fato. A música brasileira comovia. Os programas da Record faziam muito sucesso. A Record, nesse momento, foi para primeiro lugar em audiência, com uma alternativa musical, enfrentando a Tupi, a Excelsior, com toda a sua estrutura já de novela. Né? No FIC de 68, você falou assim, você ficou na parte palista, fez seleção de músicas. Ou seja, você estava na seleção de duas dessas músicas polêmicas, o Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores e do É Proibido, Proibido, do Caetano. E do André também. Então, para dizer, né? Você não sentiu o potencial explosivo dessas duas canções? Claro que sim, por isso é que a gente classificou. Naquele momento a gente queria dar um recado. A música passou a ser uma das poucas válvulas de escape depois de 64. Tanto é, o festival foi um sucesso, porque além de ser uma nova geração de músicos, cantores, compositores, vinha um recado político. E naquele momento a plateia estava receptiva àquilo. Se você falasse uma frase para trabalhar a gente que nunca trabalhou, todo mundo batia palma, quer dizer, uma bobagem, uma frase. Bobagem não, porque é uma frase de uma música do Vinícius de Moraes, mas isso já era pretexto para um aplauso de uma plateia. Você vê que a plateia estava ansiosa para poder dizer, escuta, tem coisas aqui que eu não estou gostando. E a música virou um veículo extraordinário desse tipo de válvula de escape, de manifestação. Não é à toa que o Caetano falava, vocês não estão entendendo nada. Vocês vêm apregoar uma revolução, mas vocês estão matando hoje o velhinho que já morreu ontem. Vocês não aceitam a novidade, vocês não aceitam o que é novo. O que é novo é o que o Gil trouxe em termos musicais, e o que é novo é o que eu estou trazendo aqui. Vocês estão fechando os ouvidos e os olhos para um recado que é o mais importante no momento. É proibido proibir. Chega, não vale censura, não vamos censurar nada, tudo é possível. Aquela plateia que teria que ser uma plateia que eram estudantes da PUC, que teoricamente todos deveriam ter uma posição de esquerda.
Eles não entenderam que o Caetano estava colocando era uma posição política talvez mais contundente e mais importante e mais pertinente naquele momento do que qualquer frase, vamos dizer assim, revolucionária. Nós estávamos diante de uma possibilidade de um cerceamento de comportamento de uma juventude que estava mudando o seu comportamento. E foi de fato o que aconteceu, né? Aqui e no mundo inteiro. Aquela plateia não entendeu nada. E uma plateia que era da esquerda passou para a direita. Partiu-se para fazer a final no Rio de Janeiro, onde uma das músicas era finalista, era Sabiá, e a outra era Para Não Dizer Que Não Falei de Flores. O Vandré, tanto uma quanto outra, tem sua mensagem, tem seu recado político. Sabiá é uma mensagem política, né? Então, o Vandré, sabiamente, habilmente, com toda a sensibilidade de artista que ele tem, se apresentou no Maracanãzinho, aquela coisa, com aquela plateia cheia que já conhecia a música, com um violãozinho. Caminhando e cantando. Foi aquele acontecimento, né? Os militares impuseram uma condição à TV Globo. O Vandré não pode ganhar. Não pode ganhar. Então, esta música é subversiva, ela ofende os militares, etc, etc. Houve sim uma interferência direta desta vez. Eu tinha feito a parte do júri, eu escolhi as músicas do Festival de São Paulo, eu não tinha nada a ver com o Festival Internacional da Canção, eu estava vendo à distância isso. Então, a partir do momento que houve a decretação do ato institucional número 5, e a partir do momento que os compositores passaram, compositores, escritores, jornalistas, sindicalistas, houve uma correria, houve uma repressão violenta por parte das autoridades militares em cima da cultura, e se instaurou uma censura inacreditável. Era inacreditável o nível de exigência da censura, a tal ponto que as revistas de sexo, aí, o Playboy, o Status, etc., tinham uma determinação. Para começar, o censor ficava nas redações. No Estadão, que não podia publicar notícia nenhuma, publicava versos de Camões. Quando aparecia versos de Camões, eu já sabia que tinham cortado toda aquela matéria. O Jornal da Tarde publicava receitas de bolo, né? Todo dia aparecia receitas de bolo em todos os lugares, que era censura, era uma forma de dizer, escuta, nós estamos querendo dizer uma coisa, eles não deixam. Nas revistas eróticas, era uma coisa extraordinária, era proibido fotografar uma mulher com 2 seios e 2 nádegas, você podia fotografar uma mulher com um seio e uma nádega. Então, isso devia ser para o fotógrafo e para a modelo um exercício de contorcionismo, né? Para poder... se tivesse 2 seios ou uma bunda inteira, não seria publicado. Então, você vê onde chegamos. Fora as barbaridades feitas nas perseguições, da tortura e outras coisas que a gente teve conhecimento de acontecimentos, nesse caso, não tão musicais, né? Por que você diz que a ditadura impediu a continuidade? Em primeiro lugar, muitos, e fundamentalmente o Caetano Gil, eles foram presos. Eles foram levados para o Rio de Janeiro, onde eles foram humilhados. Eles foram presos, mantidos incomunicáveis, tiveram seus cabelos cortados na frente da tropa, queimados, e depois eles foram confinados a Salvador, não podiam sair de lá, gravaram até alguma coisa em condições técnicas mais deficientes, mas gravaram e foram depois exilados. O Vandré saiu fugido, o Chico saiu do Brasil, o Edu saiu do Brasil, Francis eu não tenho certeza, o Carlos Lira saiu do Brasil. Todo o elenco que eu tinha revelado não estava mais aqui. Então me perguntaram se eu ia fazer o Festival de 69, eu falei de jeito nenhum. Eu seria um calhorda se eu me metesse a fazer um festival diante desses acontecimentos.